Olá, meus amigos do canal Fala Sério Pastor, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Eu me chamo Hilton Cruz e para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês para estudarmos juntos esse importante assunto, o tema da cronologia profética. Fica também o meu agradecimento ao pastor Eleazar pelo convite e vamos juntos agora estudar esse assunto tão importante. Eu quero fazer para vocês hoje o mesmo convite que um dia foi feito a Abraão. Eu quero convidar vocês a olharem para os céus, para que vocês consigam perceber como a astronomia mostra a glória do Adventismo. Na verdade, esse tema, a astronomia e a glória do Adventismo, é o título de um livro. Sim, esse livro aqui, a astronomia e a glória do Adventismo. Ele está aí agora aparecendo na sua tela, está aparecendo também o QR Code, caso você tenha interesse. Esse aqui é um livro muito especial. Por quê? Porque ele trata justamente daquela que é a nossa principal profecia. Você já deve ter ouvido falar, você já conhece com certeza um pouco sobre o tema. Você já ouviu falar sobre 1844, sobre as 2.300 tardes e manhãs. E o que esse livro mostra, e o que vamos estudar aqui, é justamente a precisão dessa profecia. Mostra como a astronomia, veja, estou falando astronomia, não estou falando de astrologia, estou falando de astronomia, a ciência que estuda os astros, o movimento dos astros. E esse livro mostra como a astronomia permite que enxerguemos a precisão da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E é de impressionar como que Deus colocou ali cada ponto profético e como que cada um daqueles pontos proféticos se cumpriu com extrema precisão. Você pode estar pensando, mas o que a astronomia tem a ver com tudo isso? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia. É um texto que você conhece muito, Daniel, no capítulo 7, versículo 25. Em Daniel 7, 25, é dito que o chifre pequeno ele cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Eu quero destacar aqui que o chifre pequeno ele buscou mudar os tempos, ele fez modificações. E se a gente pesquisar um pouco mais, nós vamos observar que foram feitas mudanças nos calendários, mudanças em alguns entendimentos de alguns calendários que dificultam que cheguemos à data de 1844. Vocês sabiam disso? Se você, por exemplo, for atentar aí para o calendário rabínico, no calendário rabínico a gente entende que, eles entendem, na verdade, que em 1844 o Tishri, o 7º mês do calendário judaico, não aconteceu em outubro, como defendemos. Nós defendemos a data de 22 de outubro de 1844. E assim como o rabino e também outras mudanças que foram feitas em calendários, nós seguimos um calendário romano, também dificulta que cheguemos a essas datas e parece que a profecia não se cumpriu de uma forma precisa. Mas não é nada disso. A profecia se cumpriu com toda a precisão e nós podemos demonstrar isso pela astronomia. Por que pela astronomia? A gente vê isso na Bíblia. Abra a Bíblia comigo, agora em Gênesis, no capítulo 1, vamos ler juntos o verso 14, que diz assim: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então veja, como nós acabamos de ler aqui em Gênesis, foi Deus que colocou ali os astros para marcação de estações, de dias e anos. Abra agora comigo em Salmos. E em Salmos, no capítulo 104, versículo 19, diz assim, que Deus fez a lua para marcar o tempo e o sol conhece a hora do seu ocaso. Então veja, o texto é muito claro. A lua foi colocada justamente para marcar o tempo. E é aqui que a gente se vale da astronomia. Então, por mais que o chifre pequeno possa ter feito aí mudanças que dificultem, pelas mudanças que ocorreram em calendários, em entendimentos de alguns calendários, isso dificulte que a gente chegue aos períodos proféticos que estamos estudando, quem que pode? Quem que pode mudar o movimento dos astros? Só Deus pode mudar o movimento dos astros. Então, essa profecia, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela tem a precisão que pode ser encontrada no céu. Quando a gente olha para o céu e percebe o movimento dos astros, por mais que tenham sido feitas modificações, a gente ainda assim consegue enxergar a precisão dessa profecia. Porque no relógio de Deus, no movimento dos astros, ninguém consegue mexer. E se você perceber, essas leis elas são tão precisas que Deus as chama de leis fixas. Abre em Jeremias, agora comigo, no capítulo 31, versos 35 a 36, diz assim: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia
e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E olha só o que o texto diz. Se falharem estas leis fixas diante de mim, se essas leis falhassem, olha qual que seria a consequência. Diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Esse texto é impressionante, porque a gente vê que as leis dos movimentos dos astros, elas são tão precisas, que Deus atrela a elas, a precisão dessas leis, o seu concerto com Israel. Se essas leis falhassem, também a nação de Israel deixaria de ser uma nação aí para sempre diante de Deus. Então a gente vê que quando estudamos cronologia profética e tomamos como base o relógio de Deus, nós estamos lidando com algo que é muito preciso. E nós vamos agora avaliar quão preciso é isso tudo, quão preciso é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Se você se lembrar, Ellen White, também fazendo referência aos astros, ela diz: mas como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento e nem tardança. E Gálatas diz justamente que, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Tudo se cumpriu com extrema precisão. Cristo veio na plenitude dos tempos. E Ellen White também comenta que, como as estrelas no seu circuito, também os desígnios de Deus não conhecem nem adiantamento e nem tardança. E vamos lembrar aí de alguns eventos dessa profecia. Primeiro, onde começa tudo? É no decreto. Você deve se lembrar disso, que a profecia começa com o decreto de Artaxerxes. Depois, vamos tratar também da morte de Cristo, no meio da última das 70 semanas, e também, ao fim do período, ao fim das 2.300 tardes e manhãs, nós temos a purificação do santuário. E aqui eu já quero apresentar para você alguns problemas, algumas coisas para você pensar e alguns problemas que surgem. Por exemplo, você sabe que a profecia termina no dia da expiação. Termina ao fim das 2.300 tardes e manhãs, quando viria a purificação do santuário. Então, a profecia deve terminar em um dia 10 do 7º mês. Vamos fazer aqui um raciocínio simples. Se ela termina em um dia 10 do 7º mês, e nós começamos a andar anos inteiros para trás, ela também vai começar em um dia 10 do 7º mês. Ela termina em um dia 10 do 7º mês, você anda saindo de um dia 10 do 7º mês 2.300 anos para trás, então essa profecia deve também começar em um dia 10 do 7º mês. Aparentemente, tudo bem, nada, nenhum espanto, nenhum problema. Mas e sobre a morte de Cristo? Quando que Cristo morre? Há uma controvérsia se Cristo morreu no dia 14 ou 15 de Nissan. Nós vamos tratar sobre esse assunto aqui na nossa série de estudos também. Mas veja, que seja no dia 14 ou no dia 15. Como que isso se dá? Porque se o período começa em um dia 10 do 7º mês e até a morte de Cristo, nós avançamos 486 anos e mais meio ano. Se a gente está avançando anos inteiros, meses inteiros, e nós saímos de um dia 10, a gente deveria chegar também em um dia 10. O que eu quero dizer? Pense só, se você não compreendeu o que eu quis dizer. Imagina que nós estamos no dia 10 de janeiro. Avance um mês, você chega quando? 10 de fevereiro. Avance mais um mês, você vai chegar em 10 de março. Avance aí 50 meses, você vai chegar no dia 10 de algum outro mês aí. Então, se quando nós avançamos 486 anos e mais meio ano, como que a gente sai de um dia 10 e chega em um dia 14 ou em um dia 15? Nós deveríamos chegar em um dia 10, dentro dos raciocínios que fizemos aqui. Mas vamos entender por que isso acontece. Como que a profecia ela está organizada e o que permite que a gente saia de um dia 10 e chegue em um dia 15, ou os que pensam um dia 14 ou dia 15. Depois eu vou mostrar que chegamos, ao avançarmos esse período, nós vamos chegar em um dia 15. Então, vamos ver isso agora. Para que nós compreendamos isso, você precisa entender o que é um calendário lunisolar. Você já deve ter ouvido aí essa expressão quando você está nos seus estudos de Daniel, já ouviu falar que o calendário bíblico é um calendário lunisolar. Mas o que é um calendário lunisolar? Um calendário lunisolar é um calendário que está preocupado tanto com o movimento em relação ao Sol, o tempo que demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol, mas também está preocupado com o movimento da Lua, com o ciclo da Lua. Por exemplo, nós estamos aí em um calendário romano que é um calendário solar.
se você notar, o nosso ano ele é bem aproximado do ano solar. O ano solar ele demora aí 365,2422 dias. Nós temos anos de 365 dias e também os anos bissextos para descontar essa diferença. Então o nosso calendário é um calendário que está muito atento ao movimento da Terra em torno do Sol. Mas, e ao ciclo da Lua? Se você olhar aí no calendário, você vai perceber que há meses que começam em uma determinada fase da Lua, em uma Lua cheia. Outro mês começa em uma Lua minguante, outro em uma Lua crescente. É algo bem variado. O nosso mês, ele não inicia junto com o início do ciclo da Lua. Não é assim em um calendário lunisolar. Em um calendário lunisolar, os meses eles vão se iniciar sempre. Quando o mês começa, também está começando ali um novo ciclo da Lua. Ele sempre começa quando o primeiro crescente, o primeiro filete ali da Lua é visto no céu. E esse ciclo ele tem um tempo de duração. O ciclo da Lua ele demora entre 29 e 30 dias. Entre 29 e 30 dias. O ciclo da Lua ele demora 29,530,59 dias. Eu estou falando desse número maior porque nós vamos precisar fazer algumas contas. E você talvez tenha pensado aí também, bom, mas o nosso calendário, os meses também eles estão bem perto disso, entre 29 e 30 dias. É verdade, o período é próximo, mas não é exato. A maioria dos nossos meses ou tem 30 ou 31 dias, exceto fevereiro. Então isso vai dar uma diferença e por isso que você vai notar que no nosso calendário os meses começam em fases variadas da Lua. Mas como eu disse, no calendário lunisolar não. Os judeus eles iam iniciar um novo mês e a Lua estava iniciando ali um novo ciclo. E aí, qual que é o problema disso? Como relacionar o ciclo da Lua com o ciclo do Sol? Vamos fazer aqui algumas contas e você vai entender. Eu quero fazer um convite para você. Estude, vamos estudar juntos. Não apenas veja esse vídeo aí de forma passiva. Pegue aí, pause agora esse vídeo, pegue papel, pegue uma caneta e comece a anotar. Por mais que você vá ver as contas aqui, se você anotar, vai facilitar o seu entendimento. Vamos fazer, então, juntos algumas contas. Pegue aí a sua calculadora, o papel, a caneta, e vamos fazer as contas. Pense aí como que seria um ano de 12 meses baseado no ciclo da Lua. Um ano em que haveria aí 12 ciclos da Lua. Então, 12 meses aí. O ciclo da Lua, como eu falei, ele tem 29,530,59 dias. Um ano de 12 meses é só você multiplicar esse valor por 12. Quanto que dá? Esse é o resultado. 354 dias em uma fração. E aqui você já precisa perceber um problema. Como eu falei, o ano solar, o ciclo, o tempo que demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol, o ano solar ele tem 365 dias. Vamos arredondar aqui só para facilitar a nossa conversa. Vamos falar em números redondos. Então, pense só, 365 dias. Mais um ano de 12 meses lunares, ele tem 354 dias. Há uma diferença aí aproximada de 11 dias. Então, quando passa um ano, a diferença que vai haver é uma diferença de 11 dias em um ano. Agora, imagine em 2 anos, já são 22 dias. Em 3 anos, a diferença entre esses calendários já estariam ali em um mês. E você fica pensando, certo, mas qual que é o problema? É um calendário diferente, eles estão seguindo aí um outro padrão. Você tem que pensar no judeu, você tem que pensar dentro da perspectiva bíblica, que é o nosso objeto de estudo. Os judeus, eles começavam o ano, o primeiro mês judaico, é o mês de Abib Nissan. Abib, né, um nome aí judaico, o nome utilizado na Bíblia, e Nissan é o nome babilônico, o nome que utilizamos bastante. É o primeiro mês do calendário judaico. E nesse primeiro mês eles tinham uma festa específica. Qual que era essa festa? A festa das primícias. Por quê? Porque esse primeiro mês ele tem a ver ali com... ele acontece na primavera e tem a ver com essa festa em que eram oferecidos os primeiros frutos para Deus. Agora, imagina só o que aconteceria. O que determina as estações, e como eu falei, o primeiro mês ele começava na primavera, o que determina as estações não é o ciclo da Lua, é o ciclo do Sol, é a posição da Terra em relação ao Sol que vai determinar se nós estamos em uma primavera, um outono, um verão ou um inverno. Agora, imagine só se nós estamos seguindo somente o ciclo da Lua. Como eu falei, em 3 anos haveria já uma diferença de um mês. Então, comece a pensar em 6 anos, uma diferença aí de 2 meses. Daqui a pouco, você iria começar
um ano, se você seguisse apenas o ciclo da Lua, e aquele ano que você antes começava na primavera, já está aí com 1 mês, 2 meses, 3 meses de acúmulo, daqui a pouco você está começando o ano em uma estação totalmente diferente. Daqui a pouco seria inevitável, você iria começar um ano e você estaria no inverno. Como que você vai oferecer os primeiros frutos? Isso não daria certo. É justamente por isso que precisa haver uma adaptação. E o ciclo da Lua, ele possa ser conjugado aí com o ciclo do Sol. Isso é um calendário lunisolar. Mas como que essa compensação era feita? Pegue aí novamente o seu papel, a sua caneta e vamos fazer as contas. Como eu falei, se nós seguíssemos aí ciclo de 12 meses, haveria esse acúmulo de aproximadamente 10, 11 dias. Bom, é inevitável, eles vão seguir o ciclo da Lua. Então, um ano de 12 meses estaria aí com essa diferença. Como eles compensavam? Em alguns anos, era adicionado um 13º mês para fazer essa compensação. Vamos ver, então, como que fica um ano de 13 meses? Vamos fazer as contas? Pega aí a sua calculadora. Então, como que ficaria um ano de 13 meses? Um ano de 13 meses, é só você fazer a conta. O ciclo da Lua tem 29,559 dias, você multiplica isso por 13 e o resultado é 383 dias e uma fração. A diferença vai ser de 18 dias. Então a gente tem uma situação, porque como eu disse, eles sempre vão seguir esses ciclos inteiros da Lua, a gente tem uma situação de 12 meses em que há uma diferença de 10, 11 dias e tem em um ano de 13 meses uma diferença de 18 dias aproximadamente. E essa aí vai ser a forma de compensar. Alguns anos vão ficar aí com alguns dias a menos e outros anos vão ficar com alguns dias a mais. E ao longo do tempo, isso vai aí sincronizando, vai permitindo que a gente não fique muito afastado. E aqui nós começamos, já você nem percebeu, mas nós começamos a estudar o ciclo metônico. Isso é um ciclo que justamente mostra o sincronismo que há, como sincronizar dessa forma que eu falei, o ano solar com o ano que está seguindo aí o ciclo da Lua. Então, como conciliar esse ano solar com um ano lunar de 12 ou de 13 meses? Você vê aí a imagem do ciclo metônico, é uma imagem que no começo assusta, mas não fique assustado, nós vamos entender isso. Na verdade, como eu disse, nós já começamos a estudar isso. Nessa imagem, nesse gráfico aí, que por enquanto você não está entendendo, ali embaixo você já vê os quadradinhos que são as contas que nós fizemos. Olha só, nesse primeiro quadrado está mostrando quanto tempo tem um ano de 12 meses e quanto tempo tem um ano de 13 meses. No quadrado do lado está dizendo aí quanto a diferença entre o ano lunar de 12 meses e o ano solar. E também a diferença entre um ano lunar de 13 meses, né, um ano com 13 lunações, e o ano solar. Então, 10 e 18. Aqueles números aí que nós já entendemos o motivo, fizemos a conta. Se você, como eu disse, se você estiver fazendo a conta, isso vai facilitar o seu entendimento. Mas agora você pode estar pensando, como que eles decidiam aí? Como que isso era feito? Quando que um ano era um ano de 12 meses e quando que era um ano de 13 meses? Nós vamos entender como ocorre esse sincronismo dentro do ciclo metônico, que é todo esses traçados aí que você viu. Mas eu quero salientar que esse ciclo, ele facilita o entendimento, para nós entendermos aí o que acontece. Mas, na verdade, isso era percebido pelas próprias pessoas, pelos próprios judeus, ali dentro das estações do ano. Quando chegava ali o começo do mês e eles percebiam, puxa, ainda estamos muito longe aí da colheita, ainda não está na época da colheita, nós temos que adicionar um 13º mês. Então, é claro, isso era visto, era observado, era seguido de uma forma muito prática e observando mesmo as estações, como estava a colheita. Mas aqui nós vamos estudar como que funciona esse ciclo, como que funciona essa relação, para que nós entendamos aquilo também que pode ser observado na prática. Então, vamos começar a entender. Veja aí o ciclo metônico, você pode ficar um pouco assustado ao olhar o ciclo metônico. E para facilitar, eu vou apagar tudo isso. Você está vendo essa linha vermelha? Eu vou deixar apenas essa linha vermelha para nós começarmos aí a fazer, a traçar o nosso ciclo metônico, e aí você vai ver como não é algo tão complicado e é fácil de entender. Então, nessa linha vermelha, essa linha vermelha que você está vendo aí, vai ser uma data. Vamos pensar aí no equinócio da primavera, uma data mais fácil de ser identificada. E pense, se você começa um ano solar e um ano também baseado aí no ciclo da Lua junto, os dois você está iniciando
no equinócio da primavera. Ao fim de um ano, vai haver uma diferença, porque como vimos, um ano de 12 e também um ano de 13 meses, ele tem um número de dias diferente do ano solar. Então, vai haver uma diferença após um ano. Mas a gente quer que essa diferença fique o mínimo possível. Então, pegue aí as suas anotações e veja. Se nós estamos saindo de um mesmo ponto, qual que é o ano que nós devemos escolher? Qual que é o ano que a diferença vai ser menor? Um ano de 12 meses, em que a diferença vai ser aí aproximadamente de 10 dias, ou um ano de 13 meses, em que essa diferença vai ser maior. Você viu aí nas suas anotações, vai ser uma diferença de mais ou menos 18 dias. É claro que a gente deve optar aí por um ano de 12 meses, porque a diferença é apenas de 10 dias. A gente não quer uma diferença maior. Como eu disse, nesse ciclo a gente quer que cada um dos... que a conjugação aí do movimento do Sol e da Lua fique o mais próximo possível na contagem dos anos. Então, se a gente pegar um ano de 13 meses, a nossa distância vai ser de 18 dias. Então, vamos pegar um ano de 12 meses, que a diferença é de 10 dias. Então, 10 dias é um ano aí de aproximadamente 354 dias. Então, o nosso primeiro ano, ele vai terminar, esse ano vai terminar e ainda vai faltar 10 dias para começar o próximo ano solar. Então, estamos agora distante 10 dias. Aí, veja bem o gráfico e pense. O que a gente deve fazer agora? Outro ano de 12 meses e a gente vai acrescentar mais 10 dias aí para baixo? Ou será que é melhor a gente agora colocar um ano de 13 meses e colocar 18 dias para cima? Pense aí, qual que é melhor? É claro que agora nós devemos usar um ano de 13 meses. Por quê? Porque ficando 18 dias para cima, nós estávamos já 10 para baixo. Agora, se a gente avançar 18 para cima, essa diferença vai ser 8. Se você tivesse optado por mais um ano de 12 meses, você iria mais 10 para baixo, a diferença seria de 20. Então, a gente vai para uma diferença de 8. Então, o nosso próximo ano, ele deveria ser um ano de 13 meses e a diferença diminuiu para 8. Agora, vamos continuar aí o raciocínio. A nossa diferença está em 8 dias. Será que devemos agora optar por um ano de 10 dias? A gente vai descer aí na nossa linha 10 dias, estamos 8 para cima, vamos descer 10 dias, então a diferença vai ser de 2. Ou estamos 8 e devemos somar mais 18 para cima, vai ser uma diferença muito maior. A diferença vai ser de quanto? Faça aí as contas, vai ser uma diferença de 26 dias. Então, vamos para a diferença de 26 ou de 2? É claro que nós devemos ir para a diferença de 2. Então, se você avançar aí, o próximo ano vai ser um ano de 12 meses e vamos diminuir essa diferença para 2. E se você olhar, você já percebeu que começamos, claro, com um número não tão exatos, porque o nosso objetivo aqui é didático, mas olha aí para a imagem. Nós começamos a desenhar o ciclo metônico. Por quê? Porque é exatamente isso que esse traçado significa. A gente vai procurando ficar cada vez mais próximo, sincronizando aí os anos que estão baseados no ciclo da Lua com os anos que estão baseados no ciclo do Sol. Isso aí é o calendário lunisolar. O ciclo metônico nos auxilia a entendermos como funciona o calendário lunisolar. E o que é interessante desse ciclo? Que ao fim de 19 anos, veja aí na imagem, a imagem que está aparecendo aí na tela, se você olhar lá em cima, aparece um número 19. Isso aí é cada ano, né? São 19 anos que se passam aí. E ao fim de 19 anos, em que a gente opta por anos de 12 meses, anos de 13 meses, ao fim de 19 anos, a gente fazendo todo aquele exercício que nós estávamos fazendo, veja como ali no final a gente chega quase em cima novamente da linha vermelha que marca o equinócio da primavera. O que isso significa? O que isso significa na prática? Isso está mostrando justamente o sincronismo que há entre o movimento do Sol e o movimento da Lua em relação à Terra. Então a gente começou em um equinócio da primavera. Havia uma posição relativa entre a Terra, a Lua e o Sol. E isso vai ficar variando. Na verdade, você vai andar um ano solar, então a Terra, em relação ao Sol, estaria na mesma posição relativa, mas a Lua ela não conseguiu chegar nesse mesmo ponto, pelo motivo que já conversamos aqui. E ela vai durante esses 19 anos, vai passar 2, 3 anos, vai se aproximando, vai se afastando ali da linha do equinócio da primavera, mas ao fim de 19 anos, a gente chega novamente quase junto, quase no mesmo ponto. Veja aí no gráfico, está quase no mesmo ponto, com uma pequena diferença que eu vou destacar aí. Agora você está vendo na tela o fim do ciclo. Então a gente chega quase junto com essa pequena diferença. Você está vendo aí o número 0,08, né, essa fração aí, 0,08 de dias, que vai dar apenas
2 horas, é um período muito curto. Então, por um período de 19 anos, você chega novamente no equinócio da primavera com uma diferença de apenas 2 horas. Você está praticamente junto novamente. Esse aí é o ciclo metônico. Mostra que também chamado aí o ciclo de 19 anos, porque a cada 19 anos a gente chega quase junto novamente, como você está vendo aí na tela. Então, esse ciclo metônico, que parecia aí muito difícil, você já entendeu como monta, você pode continuar fazendo as contas, e se você fizer aquelas contas que nós estávamos fazendo aqui no início, você vai chegar exatamente a esses números que aparecem aí na sua tela. Você pode fazer isso, sempre é bom, é um exercício de fixação, e o que isso está demonstrando é justamente como que vai variando essa posição relativa entre o Sol, a Terra e a Lua. Para que você perceba um exemplo prático disso. Eu peguei aqui, gerei aqui algumas imagens em um programa de astronomia, no programa Skyview Café. Eu estou falando o nome do programa porque você pode usar, você pode acessar esse programa, você pode acessar online. Digite aí no Google Skyview Café e você vai conseguir utilizar. Você pode mudar a localização para Jerusalém e checar tudo isso que estamos analisando aqui. Então eu incentivo você a aprender a mexer no programa, é algo que vai fazer com que você estude de forma mais profunda a profecia. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, vai ser um prazer ajudá-lo aí no que eu conseguir fazer nesse estudo. Então, na imagem, eu gerei aqui algumas imagens no Skyview Café que nos mostram isso de forma prática. Então, como eu falei, o ciclo metônico ele vai mostrar aí essas variações que vão ocorrendo na posição do Sol, as posições relativas do Sol, da Terra e da Lua. Então veja, por exemplo, olha só, nessa imagem aí que eu gerei no Skyview Café, estou destacando aí, né? A Terra está como centro, nós estamos tendo aí uma visão topocêntrica. Então a gente vê aqui a Lua, eu destaquei aí com a seta, e o Sol. Olha a posição relativa aí no ano 31. A gente está aí no dia 27 de abril do ano 31, grande dia aí do cumprimento profético. E aí você está vendo a posição no ano 31, no ano da morte de Cristo, a posição da Lua e a posição do Sol em relação à Terra. Agora veja só, vamos andar aí um ano. Nós estávamos no ano 31, agora passamos para o ano 32. Você pode notar, comparei, está lado a lado o ano 31 e o ano 32, e você percebe que o Sol ele está na mesma posição. Claro, ele fez o ciclo completo, passou aí um ano solar, o Sol é a nossa referência para a contagem dos anos. A Lua é a nossa referência para a contagem dos meses. Estamos tentando sincronizar isso. Mas você percebe aí na imagem que o Sol, tanto no ano 31 quanto no ano 32, ele volta para a mesma posição. Agora olha a Lua. Olha aí na primeira imagem, a Lua, no ano 31 estava numa posição, e veja na segunda imagem, no ano 32, ela vai para uma posição totalmente diferente. Por quê? É justamente por aquilo que nós estávamos vendo ali no ciclo metônico. Há aquela variação. Então, em um ano, quando você passar aí um ano solar, como eu falei, o Sol é a nossa referência para a contagem de ano, havia aquela diferença que nós vimos ali aproximadamente 10 dias para baixo. Então, naturalmente, a Lua não vai voltar para a mesma posição relativa que estava em relação, após um ano, que estava em relação à Terra e ao Sol. Então, o que vimos aí? Passou um ano, o Sol volta para a mesma posição relativa, mas isso não acontece com a Lua. Vamos andar mais um ano para ver, quem sabe agora não dá certo, mas você já se lembra que em 2 anos isso não dá certo. Você está vendo aí agora o ano 33. Então, no ano 31, que foi aí o nosso ano de início, o nosso ano de referência, a gente tem aquela posição da Lua e do Sol em relação à Terra. Olha só, no ano 33 é a mesma coisa que eu disse, o Sol ele volta para a mesma posição que estava no ano 31, mas olha a Lua, ela vai para uma posição totalmente diferente daquela que ela estava no ano 31 e também que estava no ano 32, mas nossa referência aqui nós estamos contando a partir do ano 31. Então andamos um ano, andamos 2 anos, e como vocês podem ver na própria imagem aí que geramos, a Lua está em uma posição diferente. Por quê? Se lembra aí do ciclo metônico, você está começando a entender, não ficou algo apenas um desenho, você está entendendo o que acontece na prática, está mudando a posição dos astros aí na contagem por aquilo que vemos. A gente está buscando esse sincronismo. E quanto tempo que eu falei? Nosso ciclo, o ciclo metônico, ele mostrou aí nas análises, nas contas que a gente fez, que o quê? Que após quantos anos essas posições relativas, elas voltavam ali para aquela posição inicial. Nós marcamos ali a linha vermelha como sendo o equinócio da primavera. Não foi após 1 ano nem 2 anos, era após o quê? 19 anos, pelas nossas contas ao menos, o Sol, a Lua e a Terra deveriam voltar para aquela posição relativa inicial. Então vamos ver o que acontece. Nós começamos ali contando
do ano 31. Vamos avançar 19 anos e ver se isso acontece mesmo? Está aí a imagem que eu gerei na sua tela. Então, na primeira imagem, está aí a posição da Lua e do Sol em relação ao ano 31. Avançamos agora 19 anos, saímos do ano 31 e fomos para o ano 50. Veja aí agora, olha só que interessante, como que é interessante. Você está vendo na prática aquilo que nós estávamos estudando com o ciclo metônico. Após 19 anos, veja agora a posição da Lua e do Sol. O Sol sempre se manteve, mas agora também a Lua volta para a mesma posição que estava ali no ano 31. Há aquela diferença mínima de 2 horas, mas que para 19 anos é o que pode ser desconsiderado. A posição é praticamente a mesma, nós voltamos para o mesmo dia. A diferença é de apenas 2 horas. Então, se você ver aí na sua imagem, você consegue ver de forma prática o que estamos analisando quando estudamos o ciclo metônico. Após 19 anos, nós temos novamente a mesma posição relativa entre a Terra, o Sol e a Lua. Então, é isso que você deve observar, esse ciclo metônico, e quando você olhou, com certeza, a primeira vez você deve ter ficado assustado. Agora você já compreendeu, porque a gente começou a montar esse ciclo devagar, e também pelas imagens que geramos você entendeu o que é essas linhas verdes que ficam, às vezes, um pouco abaixo, às vezes um pouco acima da linha vermelha. A linha verde está indicando o movimento da Lua, e a linha vermelha indicando o movimento do Sol, e há essa variação até os 19 anos, até o fim dos 19 anos. Então, ao fim de 19 anos, nós voltamos para o sincronismo entre a posição do Sol, da Lua e da Terra. Então você acabou de compreender aí o que é o ciclo metônico. Essa imagem aí que está na sua tela, que a princípio parecia algo muito difícil, você já entendeu fazendo os cálculos, entendeu aí o motivo, o que são essas linhas, as linhas verdes indicando aí o ciclo da Lua, a linha vermelha, o ciclo do Sol, e como que isso vai se distanciando com o passar dos anos, e como vamos tentando aproximar tanto o ciclo do Sol quanto o ciclo da Lua, e isso é um calendário lunisolar. O calendário lunisolar está preocupado tanto com o ciclo do Sol quanto com o ciclo da Lua. Agora sim, agora você entendeu o que é um calendário lunisolar. É um calendário em que os meses vão estar ali baseados realmente no ciclo da Lua, vão ser meses de 29 ou de 30 dias, mas também que não vai ignorar o Sol que determina as estações e deve determinar aí também a nossa base para o ano. A gente vai perseguindo ali aquela aproximação com o ano solar para que haja um sincronismo, para que os meses que estão ali baseados em ciclos da Lua também se encaixem dentro do ano solar, e a gente vai ter ali as estações nas suas épocas como devem estar, né? O ano começando em uma primavera, não variando, começa agora uma primavera, depois um verão, no inverno, não vai haver essa variação. Então, isso é um calendário lunisolar, é um calendário que busca justamente o sincronismo entre o movimento do Sol e o movimento da Lua. Você entendeu isso? Ótimo, mantenha aí as suas anotações e continue anotando. Vamos avançar agora um pouco, vamos avançar no entendimento e vamos voltar para aquilo que nós estávamos vendo em relação ao cumprimento profético. Você vai se lembrar que a nossa conversa começou justamente apontando esse problema, que nós começamos o período em um dia 10 do 7º mês, andamos os anos inteiros até o fim do período, 2.300 anos, chegamos em um dia 10 do 7º mês, aparentemente, como eu disse, aparentemente tudo bem, não vimos problemas aí, mas até a morte de Cristo nós andamos também 486 anos inteiros e alguns meses inteiros, e chegamos agora em um dia 15 do primeiro mês. Como que chegamos em um dia 15 se saímos de um dia 10, estamos andando meses inteiros? Se eu saio de um dia 10, ando um mês inteiro, eu iria chegar também em um dia 10. Ando 2 meses, eu vou chegar em um dia 10. Ando 50 meses, eu vou chegar em um dia 10. Então como? Se eu andei aí meses inteiros, como que eu saí de um dia 10 e cheguei em um dia 15? Pense só. Lembre-se aí do ciclo metônico, e agora talvez você já possa dar a resposta, talvez você já tenha compreendido a resposta. Por quê? Porque você se lembra do ciclo metônico, eu vou colocar ele novamente aí na sua tela, em que há, durante esses anos, em um calendário lunisolar que vai buscando esse sincronismo, por vezes o ciclo, né, se está baseado em um ciclo de 12 meses lunares, ele vai se distanciar, às vezes alguns dias para baixo ou alguns dias para cima. Então, como ele se distancia? Às vezes o ano termina mais cedo. Então ele terminou mais cedo, ele vai começar mais cedo. Às vezes o ano termina um pouco depois,
vai haver essa variação. E é justamente essa variação que permite que você passe aí esses períodos, que aparentemente aí são períodos inteiros, e você possa avançar alguns dias em relação ao que você está achando que é inteiro. Como você viu, aí quando você olha para o ciclo metônico, às vezes você não andou um ano inteiro, só que você já começou o ano. Se você pensar aí no primeiro desenho que nós fizemos, você anda o primeiro ano, aí agora você anda 354 dias aproximadamente e já começou um novo ano. Quando terminasse aí o primeiro ano solar, você já teria avançado mais 10, 11 dias, falando aí de forma aproximada. Da mesma forma, isso acontece nos períodos proféticos, quando nós encaixamos dentro de meses lunares que estão seguindo o ciclo da Lua, encaixamos o período de anos solares, às vezes vai haver essa sobra. E é justamente isso que permite com precisão. Não há nada de errado na profecia. Está tudo muito certo baseado no relógio de Deus. É isso que permite que você saia de um dia 10 e chegue em um dia 15. Mas será que a gente pode perceber isso que eu falei, e você já entendeu porque você compreendeu o ciclo metônico, compreendeu que é um calendário lunisolar? Será que a gente consegue demonstrar isso matematicamente, fazendo as contas, atentando para cada um dos ciclos dos astros? Conseguimos. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Então, novamente, pegue aí o seu caderno de anotações, pegue a sua calculadora e vamos fazer juntos essa conta. Vamos ver então como que acontece isso de nós sairmos de um dia 10 e chegarmos em um dia 15. Vamos começar então a nossa conta para o período da morte de Cristo. Veja só, você se lembra que Cristo ele morre ao fim, no meio da última semana. No meio da última semana. Então, iríamos passar aí quanto tempo? 69,5 semanas. 69,5 semanas. E você se lembra que do princípio de ano, né? 69,5 semanas. Quantos dias que há em 69,5 semanas? Cada semana tem 7 dias. Então é só você multiplicar esse número por 7, você vai chegar em 486,5 dias. Então por que eu falava 486,5 anos? Por causa do princípio de ano. Eu não vou ter tempo para explicar isso para vocês. Vocês já devem conhecer o princípio de ano, que é aquele princípio que diz que na profecia um dia corresponde a um ano. Então, como estamos lidando com 486,5 dias, aplicando o princípio de ano, nós vamos chegar em 486,5 anos. Vamos seguir, então, as nossas contas. Vamos ver agora, então, quantos dias nós temos, porque a gente vai ter que perceber aí quantos dias nós vamos ter que avançar e encaixar dentro das lunações, quantos dias nós temos nesse período. É só você pegar esse período de 486 anos e meio e multiplicar pelo número de dias em que há em cada ano. Você está entendendo as contas até aqui? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa mande mensagem, mas perceba, eu quero parar um pouco aqui, porque às vezes você pode estar assustado, porque vai aparecer aí na sua tela, na sua calculadora, quando você fizer as contas, números muito grandes, mas as contas são fáceis, são operações básicas. A gente vai fazer operações de divisão, de multiplicação na maioria das vezes, às vezes para entender algo, podemos fazer alguma subtração, e é só isso, são operações básicas. O medo que dá é porque estamos fazendo aí operações com números grandes, não é difícil, só porque aparece um número muito grande, então não tenha medo, compreenda, veja aí, o que nós estamos fazendo é buscar entender quantos dias tem em 486 anos e meio. Nós apenas fizemos uma multiplicação pelo número de dias que há em um ano, e nós chegamos a esse número muito grande aí, né, que apareceu na sua tela, um número muito grande aí de dias, mas que você não precisa ficar preocupado com esse número. Ele apenas está mostrando quantos dias você andou, saindo do início ali, do início do período do decreto até a morte de Cristo, você andou esse número aí de dias. Agora, vamos seguir aí nas nossas contas. Pegue esse número de dias que você andou e vamos agora perceber quantas lunações, porque como eu falei, as nossas lunações, elas são inteiras, como eu disse, no calendário judaico, no calendário lunisolar, os meses respeitam realmente o ciclo da Lua. Então nós temos um número de dias. Vamos ver quantos meses nós temos nesse período, vamos ver em quantos meses nós conseguimos encaixar esse número de dias. Então você tem o número de dias que há na nossa contagem aí, e agora você precisa dividir pelo número de dias que há em um mês, para saber quantos meses nós temos nesse período que sai do decreto até a morte de Cristo. Se você fizer aí as contas, se você continuar fazendo as contas aí junto comigo, você vai chegar a esse número, a 6.017 lunações inteiras e mais uma fração, essa fração que está aí após a vírgula, 1615.
Então vamos fazer aí o raciocínio. Olha só, agora você vai entender, veja que interessante, você vai entender por que nós saímos de um dia 10 e podemos sim chegar ao período da Páscoa, ao período indicado para a morte de Cristo. O Cordeiro era morto no dia 14 e era comido no dia 15. Nós vamos estudar, vamos ter um estudo só sobre isso, para entendermos como Cristo ele não morreu no dia em que o Cordeiro era sacrificado, mas no dia em que o Cordeiro era comido. Talvez você tenha ficado, mas é isso mesmo? Isso talvez tenha chamado a sua atenção, e é para chamar a sua atenção mesmo, para que você continue estudando e fique atento aos próximos vídeos, quando vamos tratar também aí sobre a morte de Cristo. Mas vamos voltar aí ao nosso cálculo, porque como eu disse, agora sim você vai entender, e quando você for fazer o seu estudo ou dar essa explicação a alguém, você vai poder explicar com propriedade por que você sai de um dia 10 e chega a um dia 15. Então, mesmo dentro da controvérsia, porque como que você pode chegar ou a um dia 14 ou a um dia 15? Vou deixar em aberto aqui por enquanto. Então vamos voltar aqui para as nossas contas. Nós andamos 6.017 lunações inteiras. Então, lunações inteiras. Eu saí de um dia 10, andei uma lunação inteira, cheguei no dia 10. Andei 2 lunações inteiras, eu chego também no dia 10, estou andando lunações inteiras. Agora eu andei 3 lunações inteiras, eu chego a um dia 10. 100 lunações inteiras, eu chego a um dia 10. 6.017 lunações inteiras, que é aí o nosso número. Eu chego também em um dia 10, porque estou andando em lunações inteiras. Mas saí de um dia 10, andei 6.017 lunações, cheguei também ao dia 10, mas há uma sobra. E é aqui que nós vamos para o dia, para andar mais 4 ou 5 dias. Veja só, a nossa sobra é de 0,1615 de um mês lunar. Agora, quanto que isso representa em um dia? Se isso é uma fração de mês, é só eu pegar essa fração de mês e multiplicar pelo número de dias que há em um mês, em um ciclo da Lua, 29,530,59. Se você fizer essa multiplicação aí na sua calculadora, você vai chegar ao quê? A 4,7 dias. A 4,7 dias. Olha que interessante. Então você saiu de um dia 10, andou 6.017 lunações, chegou um dia 10, mas ainda havia uma sobra. Havia ali uma pequena fração e você devia ainda andar mais quanto? 4,7 dias. Se você estava em um dia 10 e você anda mais 4,7 dias, você vai chegar onde? Ou em um dia 14, você está andando 4,7 dias, ou dependendo da hora que você sai de um dia, como ao 0,7, você pode ficar ou no dia 14, ou dependendo da hora, ir até um dia 15. Isso não é interessante? Talvez você não esteja impressionado aí com as contas, mas a gente entende como que tudo é preciso, como que nós estamos baseados aí em uma organização matemática de alguém que conhece muito bem o movimento dos astros. Não é uma simples coincidência, é algo que foi muito bem calculado, porque nós saímos de um dia da expiação e nós vamos chegar aqui em um período da Páscoa. É isso que é demonstrado aqui no livro. Essas contas todas são feitas aqui e eu estou aqui falando para vocês para facilitar o entendimento que é exposto aqui de uma forma muito extensa nesse livro. Então fica um incentivo para que você continue aí o seu estudo. Mas veja, dentro da organização que Deus fez, Deus montou uma organização, ele que compreende mesmo os astros, ele montou uma organização em que você sai de um dia 10 do 7º mês e você chega exatamente ao período da Páscoa, chega ao dia 14 ou ao dia 15, como eu disse, eu deixaria ainda em aberto. Então sobra exatamente, depois desse período, sobra exatamente 4,7 dias. Isso já é de impressionar. Por quê? Porque isso foi organizado por alguém que conhece muito bem o seu relógio. O relógio de Deus é justamente o movimento dos astros. Só aquele que conhece tudo aí do movimento, aquele que na verdade coordena todos os astros, poderia colocar aí um esquema matemático tão preciso. Então já começamos a perceber, né? Talvez você no começo do estudo estivesse pensando, para que esse tanto de conta, o que é esse ciclo metônico, um monte de informação, mas agora, após isso tudo, após você ter se esforçado aí, feito as contas na calculadora, você está começando a perceber que agora sim você está percebendo a precisão do período das 2.300 tardes de manhãs. Antes era muito fácil você falar, você sai aqui do decreto de Artaxerxes, você chega aqui a essa data, mas como mostrar os dias exatos que você chega? Vamos avançar um pouco mais, porque como eu falei, você sai de um 7º mês e você tem que chegar a um 1º mês. Isso aqui é mais fácil de ser demonstrado. Está aí o esquema na sua tela. É fácil você pensar. Se você sai de um 7º mês, você vai andar 486 anos inteiros e você vai chegar a um 7º mês. E aí você anda mais 6 meses. Você está no 7º mês, anda um mês, chega ao 8º, 2, você vai chegar ao 9º e vai, depois aí de 6 meses, você vai terminar. Você vai chegar ao 12º mês e você vai até o mês seguinte, que ou vai ser o 1º mês ou o 13º mês. Mas por que eu falo aí
chegamos a um primeiro ou ao 13º mês, para ser bem rigoroso, porque você se lembra, nós estávamos estudando aí sobre o ciclo metônico, e você se lembra que nós vimos no ciclo que às vezes você pode ter anos de 12 meses ou de 13 meses. Então depois de passar 12 meses, você pode ir para um 13º mês ou ir para um primeiro mês. Então estou sendo bem rigoroso ao colocar esse número aí. Mas o que eu quero demonstrar mesmo é que nós estamos diante de um esquema matemático para o cumprimento da profecia, dentro de um esquema matemático que te leva, que faz com que permite que você saia de um dia 10 do 7º mês e chegue justamente ao dia 15 do primeiro mês, que é o dia da morte de Jesus, como nós vamos estudar especificamente isso. Então, veja como é precisa a profecia. Mas não vamos parar aqui, vamos avançar, vamos continuar avançando aí no nosso estudo. Vamos estudar agora o fim do período profético, o fim das 2.300 tardes e manhãs. Então, quando começamos aqui a nossa conversa, eu comentei que se o período terminava em um dia 10 do 7º mês, como são 2.300 anos inteiros, 2.300 anos, nós começaríamos também em um dia 10 do 7º mês. Mas agora na nossa análise, agora que você já entendeu o que é um calendário lunisolar, entendeu sobre o ciclo metônico, você fez aí todos esses cálculos, se você parar agora para pensar, você vai questionar, fala, calma aí, Hilton, não é bem assim. Porque pelo que você demonstrou e até todos os cálculos que fizemos aí para chegarmos até o período aí da morte de Cristo, que vimos que podemos sair de um dia 10 e chegar até um dia 14 ou 15, você mostrou o ciclo metônico, você explicou tudo para a gente e parece que as coisas não são bem assim. Às vezes nós podemos andar anos inteiros e chegarmos aí a outra data. É o que aconteceu aí para o período da morte de Cristo. Nós andamos 486 anos e mais meio ano e saímos de um dia 10 e chegamos no dia 15. Então, essa conversa aí que começamos aí no início da nossa conversa, que falamos que se começamos em um dia 10, ou se terminamos, na verdade, em um dia 10 do 7º mês, e há uma diferença de 2.300 anos inteiros, nós deveríamos também começar em um dia 10, isso não é bem verdade, pelo que já vimos aí nos cálculos, porque nós sabemos que há a diferença aí nessa conciliação entre o ciclo lunar e o ciclo do Sol dentro de um calendário lunisolar. Então você já compreendeu isso e agora também você já vê isso com uma crítica maior e agora você está falando, bom, Hilton, então não é bem assim. Será que realmente, se nós terminamos em um dia 10 do 7º mês, será também que nós começamos em um dia 10 do 7º mês e todos os cálculos aqui que nós fizemos, será que realmente isso faz sentido? Não é algo tão simples e nós precisamos fazer os cálculos para realmente avaliar se é isso que acontece. Por quê? Se o período termina em um dia 10 do 7º mês, dentro de tudo que conversamos aqui, para que ele começasse também em um dia 10 do 7º mês e não mudasse para outro dia, como aconteceu no período da morte de Cristo, esses períodos eles têm que estar sincronizados. Você se lembra aí do ciclo metônico. Então, é como se ele saísse ali em cima da linha vermelha e ele tivesse que chegar ao fim também em cima da linha vermelha. Precisa haver esse sincronismo para que eu possa afirmar que se o período termina em um dia 10 do 7º mês, ele deve iniciar também em um dia 10 do 7º mês. E será que há esse sincronismo aí dentro do período das 2.300 tardes e manhãs? Vamos então para esse último cálculo, e esse cálculo aqui, ele é o mais interessante. Então, novamente, pegue aí a sua calculadora, o seu lápis, sua caneta, né? E vamos fazer as contas juntos. E você já viu, né? Você fez aí as contas, você está se esforçando. Se você está vendo este vídeo aí até agora, é porque você se esforçou, você está dedicando tempo para o aprendizado e você viu como valeu a pena. Durante aí o nosso estudo, veja quanta coisa você já aprendeu. Você entendeu agora como está a relação entre entre o período profético, desde o início até a morte de Cristo. Você entendeu o que é um ciclo metônico, o que é um calendário lunisolar, porque você se esforçou, você fez a conta. Então, eu convido você para que você continue se esforçando, porque essa aqui é a conta mais interessante de todas. Nós já vimos aí a mão de Deus, aquele que realmente coordena todo o movimento dos astros e deixou tudo sincronizado dentro dos cumprimentos proféticos. Nós vimos isso como, fazendo todas as contas, nós saímos de um dia 10 e chegamos aí no período da Páscoa, né, um dia 14 ou 15 do primeiro mês, do mês de Abib Nissan. E agora nós vamos ver novamente as digitais do nosso Criador nessa última conta. Então vamos avaliar aí o fim do período. Nós sabemos que o período termina em um dia 10 do 7º mês, mas será que avançando 2.300 anos, ele vai começar também em um dia 10 do 7º mês? Vamos começar então as nossas contas.
As 2.300 tardes e manhãs, como vocês sabem, corresponde a 2.300 dias, e aplicando o princípio de ano, nós temos aí um período de 2.300 anos. Então nós vamos fazer essa conta. Temos 2.300 anos. Quantos dias há em 2.300 anos? É o mesmo raciocínio que fizemos aí quando estávamos calculando o período da morte de Cristo. Então, em 2.300 anos, se cada ano tem 365,2422 dias, nós só precisamos fazer essa multiplicação. E aqui eu repito, às vezes os números são feios, os números assustam, mas é só porque são números aí muito grandes e fica parecendo que é algo difícil. Mas não, as operações são simples, estamos apenas fazendo uma multiplicação. Multiplicamos 2.300 anos pelo número de dias que há em um ano para saber o quê? Quantos dias há nesse período de 2.300 anos, no período profético das 2.300 tardes e manhãs. Então, em 2.300 anos, fazendo essa conta, nós chegamos a esse número de dias. Agora, esse número de dias, quantos meses será que há dentro do período de 2.300 anos? A conta é simples, é só porque é um número grande. Quando você faz a conta, você chega à conclusão de que em 2.300 anos você tem 28.447 meses lunares e mais uma pequena fração. 28.447 meses lunares e mais essa fração, é 0,0124 meses. Então, será que nesse período, será que vai dar certo aí as nossas contas? Porque já há uma fração, será que vai estar sincronizado aí dentro do ciclo metônico? Você se lembra aí daquele sincronismo que há no ciclo metônico. Vamos seguir aí o nosso raciocínio. Veja aí no ciclo metônico que está aparecendo aí na sua tela, você se lembra que é um ciclo de 19 anos. Então, em um ciclo, se nós saímos de um ponto após 19 anos, nós chegamos praticamente naquele mesmo ponto ali de sincronismo. Se saímos de um equinócio da primavera, nós vamos aí após 19 anos estar também começando tanto o ano solar como o ano lunisolar, que vai buscando essa proximidade, em um equinócio da primavera, porque volta as posições relativas do Sol, da Terra e da Lua voltam àquela mesma posição inicial após 19 anos, como já vimos aí. Apenas uma revisão. O que eu quero acrescentar e lembrar aqui você é que esse ciclo ele tem 19 anos, e se você fizer as contas, aí você vai ver que nesse ciclo você tem 235 lunações, ou seja, 235 meses. Então, no ciclo metônico você tem 19 anos ou 235 meses, 235 lunações. Após 235 lunações volta esse sincronismo. Então, já que nós sabemos quantos meses há em um ciclo, e se nós temos um número de meses que há no período de 2.300 tardes e manhãs, nós podemos calcular quantos ciclos há no período das 2.300 tardes e manhãs. Então veja só, em 2.300 anos nós temos 28.447 meses lunares. Vou deixar aí o que está depois da vírgula, né, só para facilitar as contas, mas saiba que não há prejuízo nenhum. Se você colocar aí o que há após a vírgula, não vai ter nenhuma alteração na conta, vai até deixar a conta mais próxima, o período vai ficar ainda mais preciso. Então, 28.447 meses lunares. É isso que a gente tem. Então, só para que se você se perdeu aí, veja bem, né, veja nas suas anotações, pause, relembre aí um pouco as contas, mas a única coisa, nós chegamos até qual conclusão? Que em 2.300 anos nós temos 28.447 meses lunares. Agora pegue esse número de meses e multiplique divida por 235. Por quê? Porque em um ciclo nós temos 235 meses. Se eu dividir 28.447 meses por 235, eu vou saber quantos ciclos há em 2.300 tardes e manhãs. Então, em 2.300 tardes e manhãs, eu tenho 121 ciclos inteiros e mais isso aí, essa fração, 0,051. Então, o que acontece aí no período de 2.300 tardes e manhãs? O que acontece? Para que a gente respire e entenda aí as contas que nós estamos fazendo. Em 2.300 anos, nós vamos ter 121 ciclos inteiros. Então, se você atentar aqueles ciclos ali de 235 meses, esses ciclos de 19 anos, num período de 2.300 tardes e manhãs, você vai fazer esse sobe e desce aí que está desenhado, aquele número de ciclos, 121 vezes você vai passar aí por esse ciclo. Essa é a informação que a gente tem e há uma fração. Então você já está pensando, bom, não deu um número inteiro de ciclos. Então,
não há esse sincronismo. Eu não posso afirmar que se eu saio de um dia 10 do sétimo mês, eu chego também em um dia 10 do sétimo mês, porque há uma fração, há uma sobra. Os ciclos não são inteiros. E você se lembra daquilo que eu afirmei. Se nós começamos ali no equinócio da primavera, após 19 anos, nós estaríamos iniciando também um ano, dentro daquele esquema lunisolar, em um equinócio da primavera. Mas os ciclos não são inteiros. Nós não estamos aí com ciclos inteiros. Há 121 ciclos e mais uma fração. Então parece que está tudo perdido, não há o sincronismo, foi por terra todo o esquema cronológico da profecia das 2.300 tardes e manhãs que nós, como adventistas do sétimo dia, defendemos. Mas calma, não é bem assim. Por quê? Porque faltou atentarmos para algo. Se você olhar bem aí para o ciclo metônico, você vai ver que, primeiro, olha qual que é a sobra que a gente tem. A gente tem 121 ciclos inteiros e mais essa sobra aí após a vírgula. Ou seja, são 121 ciclos inteiros mais 0,051064 ciclos de 19 anos, que correspondem a quantos meses? Só você pegar essa sobra e multiplicar pelo número de meses que há em um ciclo. Você vai multiplicar por 235 e você vai chegar a esse número aí. 12 meses de uma pequena fração. Ou seja, 12 meses é o quê? Um ano. Então, você vai ter 121 ciclos inteiros em 2.300 tardes e manhãs. Você tem 121 ciclos inteiros mais um ano. E agora, se você se lembra do ciclo metônico, você já está pensando aí qual que é a sobra. Você vai andar 121 ciclos inteiros e mais um ano. Quando você andava um ano, qual que era a diferença? Lembre aí, está aí na sua tela. É o começo do ciclo, a gente desenhou isso. Quando a gente andava um ano, a gente ficava distante da linha vermelha justamente 10,8 dias. Essa era a distância, você pode ver aí no ciclo metônico. Então, se a gente começasse aí, o que ia acontecer? Nós andaríamos aí 121 ciclos inteiros, iria ter essa sobra de 12 meses. A gente iria se afastar ali aproximadamente 10,8 dias. A imagem está aí na sua tela. Então é aqui que parece que nós nos perdemos, porque como não são ciclos inteiros, há essa sobra, nós vamos ter uma diferença de 10 dias. Arredondando aí, teremos uma diferença de aproximadamente 10 dias. Então eu não posso afirmar que se eu saio de um dia 10, eu chego em um dia 10. Mas aqui que está. Agora é a segunda coisa que a gente precisa ter atenção. Essa diferença seria, grave aí, anote aí, aproximadamente 10,8 dias. Agora, veja só, se você olhar para o ciclo metônico, você vai perceber, e eu já havia afirmado isso, que em um ciclo, se a gente sai de um ponto, seja lá do equinócio da primavera, e a gente anda um ciclo inteiro, ou seja, após 19 anos, nós chegamos a esse mesmo ponto, vai ocorrer o sincronismo novamente após 19 anos, com uma pequena diferença, que é irrelevante para 19 anos, porque é uma diferença de apenas 2 horas. Você se lembra? Veja aí, no ciclo metônico. Veja, você se lembra que o ciclo metônico ele termina justamente aí dessa forma, com essa diferença de 0,08 dias, que corresponde a 2 horas. Para um período de 19 anos, essa diferença aí de 2 horas não representa quase nada. São apenas 2 horas. Se você sai de um dia, você vai chegar naquele mesmo dia, porque 2 horas não vai levar você para o dia seguinte. Mas o que você precisa atentar é que nós estamos falando dessa diferença de 2 horas em um ciclo. Em um ciclo a diferença é apenas de 2 horas. Mas veja, pense só, em 2 ciclos, você tem que acumular mais 2 horas de diferença. A diferença já passa para 4 horas. Em 3 ciclos, a diferença já passa aí para aproximadamente 6 horas. Estou falando aí em números aproximados apenas para ser didático. Então veja como isso vai se acumulando. Então, para períodos pequenos, 2 horas, 4, 6 horas, isso não vai te tirar daquele mesmo dia. Então você vai voltar ali para o sincronismo. Então, para períodos pequenos, tudo bem, não tira você do sincronismo. Mas veja, nós estamos falando de 2.300 anos. Em 2.300 anos, nós não temos 1, 2 ou 10 ciclos, são 121 ciclos. 121 ciclos fazendo justamente esse acúmulo. Em cada ciclo, 2 horas. 2 horas em cada ciclo que passa. E agora você já deve estar entendendo aí onde nós vamos chegar. Você se lembra? Você anotou aí no seu papel? A diferença era de aproximadamente quantos dias? A diferença era de aproximadamente 10 dias. Nós estávamos aí, sobrou 12 meses e estávamos em uma diferença que colocaria aí
10,8 dias para baixo. Mas veja, a diferença é que nós acumulamos para cima, veja aí no ciclo metônico, na imagem que está na sua tela. Nós, a cada ciclo, vamos acumulando 2 horas. É 2 horas, próximo ciclo 2 horas, 2 horas, então nós vamos tendo o acúmulo para cima. Então, em 121 ciclos, qual que vai ser esse acúmulo? É só fazermos aí a conta. Faça a conta comigo. É só você pegar justamente esse número de dias que há aí e multiplicar por 121 ciclos, porque em cada ciclo vai ter esse acúmulo de dias, o acúmulo aí de 2 horas que está representado em dias. Então, em um ciclo, você vai ter 0,08685 dias. Em 121 ciclos, você vai ter o total de 10,5 dias. Como que você faz essa conta? É só você multiplicar o número de ciclos, 121 ciclos, pela quantidade de dias, pela fração de dias aí que se acumula em cada ciclo. Então, 121 vezes essa quantidade aí do acúmulo vai dar justamente o total de 10,5 dias. Agora você já compreendeu onde eu estou querendo chegar. Quando nós estávamos avaliando aí o período das 2.300 tardes e manhãs, a gente viu que havia uma sobra justamente de aproximadamente 10 dias. Isso tinha nos levado aí 10 dias para baixo, 10,8 dias dentro da conta que a gente fez. Mas agora há esse acúmulo, há justamente esse acúmulo que vai nos colocar 10,5 dias para cima. E a diferença vai ser apenas de 0,3. Então nós podemos afirmar que se saímos de um dia 10 do 7º mês, nós chegamos também em um dia 10 do 7º mês. Veja só como só realmente um criador, aquele que conhece tudo do movimento dos astros, para organizar aí o tempo profético, toda essa matemática, para que tudo tivesse esse sincronismo perfeito nos astros, no grande relógio de Deus. Eu não sei se você compreende, mas você está aqui ou diante de uma imensa, de uma coincidência gigante, ou você está percebendo alguém que conhecia muito bem sobre o ciclo dos astros, sobre o relógio de Deus, e justamente aquele que determinou as suas leis fixas organizou isso. Porque se você fizesse a conta aí para um período de 2.000 anos, de 2.200 anos, ainda de 2.299 anos, não daria certo esse sincronismo. Esse sincronismo ele só dá certo justamente para o período de 2.300 anos. Realmente, ou estamos de uma grande coincidência, e eu sei que não é coincidência. Na verdade, nós estamos vendo aqui, nos cálculos que fizemos, a digital do nosso Criador. Como que Deus organizou um período com tanta precisão. E aqui você pode mostrar para as pessoas como que o plano da redenção ele é organizado dentro de um esquema cronológico com uma precisão que pode ser checada dentro da matemática, dentro das referências históricas e mesmo com base na astronomia, com a base no estudo do movimento dos astros que Gênesis aponta aí, que é a forma como devemos contar o tempo. Então, aqui você começa a ver as digitais do seu Criador. Eu me lembro quando eu estudo isso, quando eu vejo todo o sincronismo que há aí no período das 2.300 tardes e manhãs, quando eu vejo aí todas as contas que fizemos, como que há todo esse sincronismo perfeito nesse período profético. Eu me lembro daquilo que está em Atos, no capítulo 17, versículo 26 e 27, que diz que Deus havia fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarmos a Deus, se porventura, tateando, pudéssemos encontrá-lo. Veja que interessante. O que fizemos aí, eu sei que as contas podem ter parecido cansativas para vocês, talvez no começo vocês não estavam entendendo para que tantas contas, mas é justamente para aquilo que está por trás desse texto. E quando fazemos essas contas, quando avaliamos os tempos previamente estabelecidos por Deus, o que a gente consegue encontrar é justamente as digitais, de alguém que tem uma sabedoria infinita e que conhece tudo da matemática, da tipologia que envolve o cumprimento dessas profecias e das leis fixas do movimento dos astros. Então eu quero que você saiba que você faz parte de um movimento que tem base na história, na matemática, na astronomia, na tipologia, em todas as evidências bíblicas. Você faz parte de um movimento que vê o cumprimento profético de todos esses eventos, dentro dos cálculos, dentro da astronomia, de tudo o que você fez. E você viu que tudo se cumpriu com uma extrema precisão. E se todas essas coisas, todos os períodos que Deus colocou aí se cumpriram com precisão, eu quero que isso coloque novamente vida na sua fé, que a sua fé reviva, sabendo que aquele grande evento
que você e eu aguardamos com tanta intensidade, certamente ele também vai se cumprir com uma grande precisão. E nós podemos ter certeza de que aquele que cumpriu todos esses eventos proféticos vai cumprir também a sua promessa. E, em breve, Cristo vai voltar para nos buscar. Nós podemos ter essa certeza. E você foi levantado como um povo para apresentar esses períodos proféticos, para ser um adventista do sétimo dia, aquele que aguarda justamente esse grande acontecimento. E para mostrar, essa igreja surge com essa profecia para que você pudesse mostrar que havia se iniciado o juízo e que você pudesse preparar as pessoas para esse grande dia. Que a precisão do período profético possa dar a certeza no seu coração de que você faz parte de um movimento colocado, estabelecido por Deus, e que você possa proclamar essa mensagem, que você possa mostrar o plano da redenção dentro desse esquema cronológico, e que, acima de tudo, você possa proclamar para o mundo que em breve Jesus vai voltar para nos buscar.